Tá gravando. Vamos lá. Aula de hoje, segunda aula de programação, tudo bem? Foi. Segunda aula de programação. Deixa eu ver se eu fechei o chat, porque se ele estiver aberto, eu não escuto. Fechei. Tá. Não escuto notificação. Vamos lá. Segunda aula de programação, aula B, né? Se na aula passada a gente apresentou conceitos de programação que são gerais para qualquer linguagem, nessa aula a gente vai aprender sobre os elementos de código específicos do C++, tudo bem? Vamos lá. Então, a gente pode dizer que a linguagem Arduino ela é constituída por estruturas, valores e funções, correto? Então, vamos começar estudando as estruturas. Lembra? Ontem na aula eu falei que as estruturas são os elementos de código no Arduino que remetem ao C++, certo? A gente pode ver os traços do C++ no Arduino. Então, vamos lá. Estruturas. A primeira é a setup. Ela aparece dessa forma aqui, tá? Void setup, abre e fecha chaves. E aqui tem, quando você abre qualquer sketch, que é qualquer projeto, qualquer barra de texto para qualquer página nova no Arduino, né, para gerar um novo arquivo, já aparece o void setup e o void loop. Void é o tipo de função, tá? É função vazia, porque ela não retorna um valor. E setup, ela é configuração inicial aqui. Então, ela é uma função pré-definida do Arduino, da IDE. Então, quando você abre a IDE, ela já está lá. Ela é essencial para o funcionamento de qualquer código. Sem ela, o código sequer compila. Então, se você tirar o void setup e tentar compilar o código, tentar enviar para a placa, vai dar errado, tá? É importante que ela esteja lá, nem que você não escreva nada dentro dela. E aqui, quando você abre, ela já tem um comentário, né? Coloca o seu código de configuração, o código inicial aqui, para ser executado uma única vez. Então, tudo que é escrito aqui dentro do void setup é executado apenas uma vez, tá? Então, você carrega o código na placa e o que tiver escrito dentro do setup vai ser executado apenas uma vez. Então, como que o código começa? Ele lê o que está escrito no setup uma vez, tá? Ele entende que o que está ali dentro só precisa ser dito uma vez. Por exemplo, modo de pino. Eu não sou obrigado a falar, sei lá, para o Arduino o tempo todo que a porta 7 é porta de saída de informação, né? Imagina toda vez que o código ser executado no loop, por exemplo, eu tenho que ficar falando que a porta 7 é para saída de informação, saída de sinal, no caso. Toda hora não faz sentido e isso torna o seu código pouco eficiente, tá? Gasta mais espaço na memória, a gente pode pensar assim, de repente. Ou gasta poder de processamento também, porque é algo que você pode falar para o computador apenas uma vez. Então, aqui no setup você coloca, sei lá, modo de pino ou configuração do monitor serial, tá? Na velocidade com a qual o monitor serial ele atualiza. Coisas que você só precisa falar uma vez. Ideal para parte então ele é ideal para parte do código que podem ser descritos apenas uma vez com configurações e parâmetros iniciais. Então, quando você quer que, sei lá, você quer que o motor do seu robô comece parado. Então, você coloca você coloca o comando para manter o motor desligado aqui no setup, correto? Ou que um LED comece desligado ou ligado, vai da sua vontade. Qualquer coisa que você queira que comece de uma forma, você pode colocar aqui no setup e vai ser executado só uma vez. Vamos lá. Outra estrutura importante que é o loop, e aí entra a graça do Arduino. Aqui a gente coloca o código principal, como fala o comentário, logo dentro da função, né? Logo abaixo da descrição da estrutura. Você coloca o seu código principal aqui para rodar repetidamente. Então, tudo que está escrito ali vai ser lido infinitamente enquanto o Arduino estiver ligado, entendeu?
Então, assim como o setup também é uma função pré-definida pela IDE, quando você abre um novo código, ela já aparece logo depois do setup. É essencial para execução sem o loop. O código não compila, então, se você tentar tirar essa estrutura... Se você tentar tirar essa estrutura, simplesmente não vai funcionar, ok? E é aqui que está a verdadeira rotina do código. Então, tudo que você quer que o seu projeto faça, a forma como você quer que ele funcione, você tem que colocar no loop. E as instruções escritas no loop são executadas infinitamente de forma cíclica. Chegou no fim, volta para o começo, vai até o fim, volta para o começo. E assim, enquanto você fornecer alimentação para o Arduino, enquanto ele estiver ligado, ele vai fazer isso. O if, e aí já começa a entrar num campo mais genérico da programação, porque a função if, ela é a função ou estrutura, você pode entender assim, né? No caso, estrutura é if. Ela está presente em outras linguagens, Python, por exemplo. Acho que todas as linguagens de programação devem ter um tipo de if, que ela é importante, já que ela é uma função ou estrutura de execução condicionada, né? É uma estrutura de execução condicionada, ou seja, tudo que está escrito dentro do if é executado se a condição descrita dentro dos parênteses, ou seja, dentro do parâmetro do if, for verdadeira. Então, aqui dentro do parênteses, a gente coloca expressões lógicas, são condições a serem avaliadas. Se a condição for verdadeira, isso daqui é executado. Se não, aí a gente já vai ver o que acontece. Então, uma forma de ler o que está escrito aqui é se as expressões forem verdadeiras, e a tradução de if, né, do inglês para o português é se as expressões forem verdadeiras, o bloco de comando é executado. Então, ó, aqui eu coloquei uma variável i e coloquei que ela é igual a zero. Então, i vale zero. E if i menor do que 1, isso daqui é executado. Então, nesse caso, eu falei para escrever no monitor serial, aqui, escrever no monitor serial, então, serial print, ln. Esse ln é para... sempre que ele for escrever algo novo, ele pula a linha, porque senão ele fica escrevendo na mesma linha e fica uma confusão. Então, print no meu monitor serial, que i é menor do que 1. E isso a cada 1 segundo. Então, dá uma pausa, para não ser tão rápido e a gente poder ver quando essa linha aqui é impressa. Então, isso daqui é sempre verdadeiro, né? Porque se i vale 0, obviamente i é menor do que 1. Isso daqui vai ser executado. Então, próxima estrutura, if, else. Então, já estamos abrindo o if, né? Porque o if, ele é se uma condição for verdadeira, a gente executa determinada parte do código. E se não? E se o if não for verdadeiro? O que a gente faz? Então, a gente tem o if, else, a extensão do if. Com else, a gente pode determinar o que a gente quer que o código faça caso if seja falso. Então, se a expressão aqui dentro for falsa, faça isso daqui. Não faça outra coisa, entendeu? Agora, eu mudei aqui no código, por exemplo, nesse exemplo, eu coloquei que i vale 1. Se i fosse menor do que 1, isso daqui seria executado. Mas i não é menor do que 1, porque i é 1. Então, ele vai escrever no meu monitor serial que i não é menor do que 1. É uma forma de você descrever. Lembra que eu falei? O computador é uma máquina imbecil e você tem que explicar passo a passo do que você quer que ele faça. Então, na análise de uma condição, se a condição for falsa, você tem que explicar exatamente o que ele tem que fazer. Você tem que explicar passo a passo para o computador para ele executar exatamente o que você está querendo. Uma forma de ler o if else é, se as expressões forem verdadeiras, o bloco de comando é executado. Então, se isso daqui for verdadeiro, se o que tiver escrito dentro do if for verdadeiro, isso daqui é executado. Se não, no caso do else, ou em qualquer outro caso, ok? Qualquer outro caso, independente de outra condição, isso daqui, outro bloco de comandos, entra em execução. Então, mesmo que isso daqui se isso daqui é verdadeiro executado, se é falso, independente de qualquer outra condição, isso daqui
vai ser executado. E aí a gente pula para um outro tipo de else, que é o else if, ok? O else if é um subtipo de else, e com ele a gente consegue fazer análises de outras condições caso a primeira não seja verdadeira. Então, ao contrário do else, o else if permite que outras condições sejam analisadas após a expressão if inicial ser declarada falsa. Então, olha o que eu fiz aqui. Declarei i valendo 3. Obviamente, i não é menor do que 1. Então, isso daqui não vai ser executado. Então, se i for menor do que 1, isso daqui é executado. Se não, se i for igual a 2, quando a gente usa dois símbolos de igualdade, é para comparação, tá? Então, a gente vai ver que isso daqui significa atribuição e isso daqui é comparação. Então, se i fosse 2, teríamos que imprimir no monitor serial que i é igual a 2. Se não, se i fosse igual a 3, isso daqui seria impresso. O que acontece? Como i é igual a 3, o código vai ler essa primeira condição e vai falar falso, então não vai executar. Ele vai ler essa segunda condição e vai falar falso, não vai executar. Vai ler essa terceira condição, vai ver que é verdadeiro e vai executar. Então, se as expressões forem verdadeiras, o bloco de comando é executado. Se não, caso outra expressão for verdadeira, outro bloco de comandos entra em execução. O que a gente faz é analisar outras condições, entendeu? É como se eu falasse, a gente está, nesse caso, destrinchando exatamente o que o computador tem que fazer, explicando para ele passo a passo, de forma bem segmentada, de forma bem, como posso dizer, de forma muito boba até para o computador, né? A gente tem que explicar passo a passo do que ele tem que fazer, parte a parte, para que ele execute exatamente o que a gente quer. Então, se a gente vier aqui no if else, vamos fazer a comparação. Então, independente se isso daqui é falso, independente de qualquer outra condição, esse bloco else vai ser executado. Se esse bloco aqui no else if, se esse if for declarado falso, não necessariamente independente de qualquer outra condição, a gente vai executar outro bloco de comandos. Nesse caso, a gente vai ter sim outras condições para serem analisadas caso a primeira seja declarada falsa, entendeu? A gente a gente quer levar o computador para um caminho. Então, a gente está explicando os caminhos possíveis aqui. Vamos para o próximo. O for, essa função é interessante. Costumo usar como contador, ok? Então, é uma estrutura que cria loops por um número finito de vezes. O que você pode fazer? No for, você, de repente, tem um bloco de comandos no seu projeto que precisa ser executado em loop, correto? Só que não necessariamente um número infinito de vezes. Ele pode ser preciso, sei lá, que ele seja executado 10, 100 vezes, 1000 vezes. E depois disso, você não quer que ele seja mais executado. Então, o que a gente faz? A gente cria um for. Então, é uma estrutura que cria loops por um número finito de vezes, ok? A gente pode fazer isso, ou a gente pode usar o for como uma função para poder, sei lá, só editar o valor de uma variável, por exemplo. A gente pode usar, por exemplo, se eu falar que for i igual a 0, i menor do que 100, i mais, se eu tirar tudo isso daqui, esse bloco de comandos, se eu tirar esse abre e fecha chaves e colocar um ponto e vírgula aqui, o que vai acontecer? Vai virar uma parte do nosso código, ok? Que vai ser lida e ele vai alterar o valor de i. Aliás, se eu declarar i aqui dentro, é melhor ainda. O que acontece? Toda vez que ele passar por esse for, ele ia inserir um número, ele ia acrescentar um número em i. Por exemplo, se eu tirar esse i igual a 0, só deixar int i, e para i igual a 0, i menor do que 100 e mais, o que aconteceria? O programa está sendo executado. Então, ele executa uma vez, ele passa por esse for, lembrando, aqui eu teria removido o i igual a 0, ele passa por esse for e acrescenta um i. E aí ele
depois ele volta, né? Estamos na função loop. Chegou no final, subiu, passa de novo pelo for. E ele acrescenta mais um i, e aí i vira 2. Então, ele pode servir, por exemplo, para você contar quantas vezes o seu código foi repetido. Ou quantas vezes alguma coisa aconteceu, se a gente combinar o for com o if. Então, por exemplo, se eu vier aqui no if falar que, sei lá, sabe aquele sensor óptico reflexivo que eu acho que eu tenho aqui, esse daqui? Ele pode, por exemplo, ler uma linha, identificar uma linha preta, por exemplo, em um disco girando, ok? E aí, a gente pode fazer o seguinte: se o sensor detectar uma linha preta, aí a gente insere uma variável que vai servir para a contagem de quantas vezes o sensor leu a linha preta no disco. Então, uma volta completa, ele lê a linha preta que a gente colocou no disco e a gente vai contando essas voltas. Mais ou menos o sistema de uma catraca, por exemplo, né? Você passa pela catraca e ela registra que uma pessoa passou. Aí a gente consegue fazer isso com Arduino, usando esse sensor. Então, a gente consegue montar um circuitinho bem simples dentro de uma caixa e fazer uma catraca, né? Toda vez que a catraca gira, o eixo da catraca, a gente coloca uma fita preta no eixo da catraca. O eixo da catraca gira, o sensor lê quando a linha preta passou por ele, né? Então, quando a linha preta passar, a gente conta um. E aí a gente tem, sei lá, no final do dia, o número de quantas voltas o eixo da catraca deu. E a gente obtém também o número de pessoas que passaram por determinada catraca em um dia, né? Então, é uma ideia de projeto, por exemplo, muito simplificado para se fazer com Arduino. Então, o for, ele faz uso de um contador que pode alterar o número de uma variável que determina a quantidade de ciclos. Então, essa variável que a gente declara dentro do for, ela é responsável por limitar o número de ciclos. Então, quantas vezes o bloco de comandos dentro do for vai ser executado também. Aí, uma forma de ler o for para determinado valor de uma variável, que a gente declara aqui é o primeiro parâmetro, ok? Execute o bloco de instruções, isso daqui, até que o contador faça a variável chegar no valor especificado. Então, até que esse contador aqui, né, que é o parâmetro do for que faz a alteração do valor da variável, até que esse contador faça i virar esse número especificado aqui. Então, 100 nesse caso. Eu acho que aqui ele chega em... quando ele chegar em 99, eu acho que ele para. Então, a gente consegue executar 99 vezes o que está escrito aqui dentro. Vamos lá? While. Essa também é uma estrutura de criação de loop, ok? A expressão while, ela cria ciclos condicionados a uma expressão lógica. Então, quando a gente cria um while, a gente está falando execute se essa condição for verdadeira, para condições que podem mudar. Por exemplo, aqui eu coloquei um for, e eu esqueci de colocar um ponto e vírgula, aliás, eu imagino que esse código nem compilaria, porque falta um ponto e vírgula aqui. Aqui então eu coloquei que i é 0, e eu estou usando for como uma função para alterar o valor de i, correto? Enquanto i... Eita, calma, que isso tem alguma coisa. Kátia. Mentira. Então, aqui no while, enquanto eu tinha que apagar esse... Ia ficar só i ponto vírgula, certo? Enquanto i for igual a 0, menor do que 100, i vai ser acrementado, né? A gente vai adicionar uma unidade no valor de i. E enquanto i for menor do que 50, o monitor serial vai imprimir falando que i é menor do que 50, a gente dá um tempinho aí, um delay de 100 milissegundos, né? A gente vai ver o que é o delay depois, a gente explicar como funciona. E então,
Passou, então o código vai ser lido no loop, voltou. I é igual a 0, ele executa. Agora I, então ele executa, I igual a 1. Ainda é menor do que 50, isso daqui é impresso. De novo, agora I é igual a 2. Ainda é menor do que 50, isso daqui é verdadeiro, isso daqui é executado. O que acontece? Então isso daqui vai sendo executado, o valor de I vai mudando, se eu não especificar aqui é igual a 0, né? O valor de I vai mudando, e conforme o valor de I vai mudando, essa expressão aqui também vai sendo avaliada. Então, aqui, enquanto for menor do que 50, depois que passou de 50, I vai continuar contando, vai chegar até 99 aqui, aliás, vai chegar a 100, que é I menor do que 100. Quando chegar a 100, para de ser executado, vai chegar a 100, ok? E quando chegar a 100, parou. Quando chegar a 100, a gente para de acrementar valor em I. Mas quando chegar em 50, parou aqui. O while já não é mais verdadeiro porque essa expressão se torna falsa, né? E já não vai ter valido mais, já não vai ser menor que 50 porque vai ser igual a 50. Então, uma forma de ler essa expressão é enquanto a expressão for verdadeira, o bloco de instruções é executado. Próximo. Do while. Então, assim como o while, o do while cria loops que funcionam enquanto uma condição é verdadeira. O que acontece? A gente tem a garantia de que no do while, o bloco de comandos vai ser executado pelo menos uma vez, ok? Porque a análise da condição é feita depois da execução do bloco. Aqui, a execução do bloco é feita depois da análise de condição. Então, isso daqui só vai ser executado quando isso daqui for verdadeiro, enquanto isso daqui for verdadeiro. E isso daqui vai ser executado uma vez e só vai continuar sendo executado se essa expressão no final também for verdadeira. Do while, a condição é testada somente no final da execução do bloco de testes. E é garantido que o bloco de instruções seja executado ao menos uma vez, porque a análise da condição é feita no final. Então, aqui eu estou falando que eu tenho um contador, né? Aqui, de novo, faltou um ponto e vírgula. Eu peço desculpas, eu não percebi quando eu estava escrevendo os exemplos. Então, I igual a 0, o valor de I vai mudando, e isso daqui vai ser executado pelo menos uma vez. Então, eu escrevo numa linha que o valor de I é alguma coisa, e depois eu escrevo o valor de I em si. Então, e aí depois eu analiso a condição, e se ela for verdadeira, esse bloco de instruções vai voltar a ser executado. A forma de ler o do while é: faça a execução do bloco de instruções enquanto a expressão for verdadeira. Então, faça isso enquanto isso daqui for verdade. Pelo menos uma vez isso daqui vai ser executado. Próximo. Agora vamos falar de operadores, né? Como a gente discutiu na aula passada, os códigos, programação no geral, funciona com base em lógica matemática. Então, vocês repararam que aqui a gente tem expressões lógicas, né? Deixa eu ver aqui, expressões lógicas. E nas expressões lógicas, a gente precisa usar operadores que fazem comparação ou alteração em valores. Então, aqui a gente tem um operador de igualdade, aqui a gente tem um operador de menor, ou aqui funciona como um operador para acrescentar mais um. Então, vamos estudar alguns operadores utilizados no Arduino. Então, a gente tem operadores matemáticos e operadores lógicos. Operadores matemáticos servem para alterar valores. Então, a gente tem aqui o soma, que é o clássico símbolo da soma, subtração, que é o menos, divisão, quando você for escrever um código é barra, ok? Multiplicação é o asterisco. Soma composta igual mais, e aí você especifica o valor que você quer que seja acrescentado, se é 1, 2, 10, 1000, 20 mil, 1 milhão. Você que sabe, coloca aqui coloca depois. Então, você pode usar, por exemplo, no for,
esse terceiro parâmetro não precisa ser i++, porque aqui você está contando de 1 em 1. De repente, você quer contar de 2 em 2. Então, você coloca aqui i igual mais 2 ou 3. Qual que você o número que você quiser que seja acrescentado na variável a cada vez que o for for executado, ok? Temos subtração composta, a mesma lógica, você especifica o valor exato que você quer que seja subtraído. Incremento, se você escreve i++, você está somando 1 na variável i. E diminuição, menos, menos, você subtrai 1 da variável. Não sei porque eu gosto muito de poder escrever mais e menos menos. Soma composta, você pode ter, os dois podem ter o mesmo efeito, ok? Se aqui na soma composta você colocar igual a mais 1, então i igual a mais 1 é a mesma coisa que i++, ok? Não sei, eu acho estiloso usar mais e menos menos. Não tem muita explicação. Temos os operadores lógicos agora. E esses são importantes porque eles servem para analisar valores. Ou, no caso, tirando exatamente esse daqui, ele pode ser utilizado na análise, também na alteração dos valores, ok? Talvez devesse ser mais adequado colocar o símbolo de atribuição como um operador matemático. Então, falando dele rapidinho como operador matemático, você consegue atribuir um valor a uma variável constante. Por exemplo, aqui, né? I igual a 0. Eu estou falando que I vale 0. Então, eu estou especificando o valor de I, mas aqui ele é usado para análise, ele é parâmetro, né? Aqui eu não coloco ele como análise, enfim. I igual a 0, então ele ainda serve como um operador matemático. Esse é bem simples, eu acho que todo mundo consegue pegar a ideia. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, aliás, se tem alguma pergunta. Opa. Legal, vocês só mandaram uns pontinhos, tá certo. Vai mandando coisa no chat, gente, para poder ver. Tá tranquilo? Tá muito pesado? Tá de boa, né? Vamos lá. Operadores lógicos, voltando. No computador uma travadinha. Maior que, então se você quer analisar aqui se um valor é maior que o outro. Menor que, e eu esqueci de colocar o símbolo. Vamos lá. Nossa, o que aconteceu? O cama tá muito zoado. Então, símbolo de menor. Símbolo de menor, para você analisar se uma variável, um valor é menor ou maior que o outro, você usa esse daqui para analisar se é maior e esse daqui para avaliar se é menor. Que nem no exemplo desse while aqui, né? A gente já está analisando se i é menor que 50. Tem o não lógico. Então, se você coloca uma exclamação na frente, você está fazendo a negação de uma expressão, ok? Mais para frente a gente pode ver alguns exemplos, enquanto eu estiver escrevendo o código eu posso mostrar. Também pode servir para inverter valores, se não me engano, ou a gente pode usar para inverter o significado de uma condição. Tipo dupla negação, por exemplo. Então, a negação da negação, uma afirmação, a gente pode fazer uma jogada como essa utilizando esse símbolo aqui. Diferente de, e, bem, quando a gente escreve isso na matemática, né, sei lá, numa aula de cálculo, o símbolo diferente é um igual com um traço no meio, é um traço na diagonal, aliás. No computador não temos esse símbolo, então a gente usa o igual e o exclamação. Aqui temos igual a, que é um operador de comparação. Então, aqui a gente compara, por exemplo... Cadê? Eu escrevi em algum lugar. Aqui, por exemplo, a gente está comparando se i vale 2. Então, a gente quer saber quanto que ele vale, a gente usa igual, igual. Fazer comparação com um valor numérico, nesse caso. Maior ou igual? Bem, mais a extensão do maior que, menor ou igual. Gente, o que aconteceu? Eu tava aqui. Aqui, tá.
menor ou igual. Aqui. Então, esse é o símbolo de menor ou igual. Tem o E lógico, que aí a gente usa a 2E comercial, né? Esse E rebuscado a gente chama de E comercial. O que acontece? Existem condições que só são verdadeiras se duas expressões forem verdadeiras, certo? Então, a gente só quer, por exemplo, que um if seja executado caso uma condição seja verdadeira e outra condição seja verdadeira. E temos uma variante que é o ou lógico. Por que sumiu também? Canva me odeia. O ou lógico, ok? Porque existem condições que são analisadas da seguinte forma. Eu só quero que um determinado bloco de funções, um bloco de código seja executado se uma condição ou outra for verdadeira. E aí, no caso do E, a gente quer que as duas condições sejam verdadeiras. No caso do ou, uma ou outra pode ser verdadeira. Se as duas também forem verdadeiras, ótimo. Mas o bloco de código pode ser executado se uma ou outra for verdadeira, caso a gente procure isso utilizando esse símbolo aqui, né? O ou lógico, que é essas duas barras paralelas. Vamos falar das funções, são importantes. Na aula passada a gente discutiu, falou que funções elas servem para regular o fluxo do código, controlar a placa e é basicamente isso. Controlar a placa e o fluxo do código, correto? E também serve para fazer alteração de valores, nesse caso. Alterar estados, a ideia de função, né? Vamos lá. Essa é importantíssima modo de pin, ou pin mode. A gente escreve exatamente assim. Na verdade, peço desculpas. Eu estava escrevendo no português e aí eu esqueci que estava escrevendo sobre código. É assim que a gente escreve lá no Arduino. Então, é pin mode, né? Pin com P minúsculo e mode com M maiúsculo. A gente define, é uma função relacionada à utilização das portas de PIO do Arduino, porque aqui a gente define, no caso de PIO, as portas, como a gente está usando o PIMode, é qualquer porta, tá? Tanto analógico quanto digital, e a gente está definindo o que aquela porta de propósito genérico vai fazer. Então, a gente está dando um propósito não genérico para uma porta que tem um propósito genérico. A gente está especificando a função daquela porta. A gente está falando o que essas entradas ou saídas vão ser, se elas vão ser entradas e saídas. A gente está tomando uma decisão sobre o funcionamento delas. Modo de pino. Podemos definir... Então, aqui, permite que designemos uma porta como entrada ou saída de corrente elétrica, que a gente interpreta no final como informação, ok? Então, o modo de pino, pin mode, no caso, sei lá, o pino 1 do digital, aliás, não pode ser o pino 1, porque o pino 1 é de transmissão de dados, ele é sempre output, correto? Mas, por exemplo, o pino 1 a gente está definindo como saída e o pino 2 como entrada de dados. Então, os parâmetros que vão aqui dentro do pin mode são dois, que é pino, então você coloca o número do pino, se for digital você só coloca o número, se for analógico você coloca A0, A1, ok? Um número da porta mesmo, você tem que colocar A e o número da porta analógica. Você vai definir se ela vai servir como saída de dados ou entrada de dados. Então, são dois parâmetros, né? Pino e modo, ou estado. Na verdade, modo aqui, que estado é outra coisa. Output ou input. E vamos lá para a próxima, que é importante. Depois que a gente definiu uma porta como saída de informação, a gente tem que alterar os estados, né? Porque eu posso escolher ligar ou desligar. Então, essa porta tá enviando informação. Então, eu posso escolher a informação que o momento em que a informação está indo, no caso de uma porta digital. A gente usa a função digital write para controlar o estado da porta, correto?
Então, é a função que permite o controle das portas digitais do Arduino. Usando ela, a gente pode enviar uma informação de estado para uma porta digital. É como ligar ou desligar um interruptor. Ficar com a mão no interruptor e escolher se uma lâmpada, um LED está ligado ou desligado, se você está enviando ou não informação elétrica para um componente acoplado ao Arduino, aliás, associado, né, que é acoplado. Ele está aí falando só de shields, mas enfim. Para utilizar o Digital Write, é necessário definir previamente a porta como saída, output. Não faz sentido você querer barrar uma informação que está chegando para você, né? Você precisa para usar o Digital Write, então ela é a função interruptor. É basicamente isso. Você escolhe quando você liga ou desliga uma porta. Repare que aqui eu coloquei, né? Módulo de pino, pinos 1 e 2 são saída. Mas no pino 1, eu coloquei como high, então a porta está em estado alto, ou seja, ela está enviando informação. E no pino 2, a informação, no caso, corrente elétrica, ok? 5 volts, 40 miliamperes. E no Digital Write, eu estou fazendo na porta 2, estado low, ou seja, baixo ou zero. Então, não está enviando corrente na porta 2. É isso. Digital Write, pensa no interruptor, sem problema. Só tem 2 parâmetros também, que é pino e estado. Então, você coloca aqui o pino primeiro, digital. Pode ser analógico? Pode, porque a gente pode usar a porta analógica como digital também, ok? Nada impede. O contrário não é verdadeiro. Tirando as portas PWM, mas a gente não vai discutir isso nesse mini curso. Vamos lá. E a porta 2 low é isso, Digital Write, interruptor. Digital Read. Então, se existe como a gente enviar informação, existe como a gente receber informação, né? Afinal, é isso que é de PIO, né? A gente pode enviar ou receber informação. Se a gente escolhe receber informação, a gente precisa ler a informação, né? É como olhar para uma porta e ver as pessoas entrando. É isso que o Digital Read faz. Então, é uma função que permite analisar o estado de uma porta digital, ok? Essa função retorna o valor 1, caso a porta esteja emitindo sinal, e 0, caso não esteja. Alguns sensores, como esse aqui, então ele tem 4 saídas, mas para envio de informação, a gente usa 3, né? Então a gente conecta o sensor no VCC, que na verdade é o 5 volts, a gente conecta ele no 5 volts do Arduino, no aterramento e numa porta digital. E aí, o que acontece? Ele funciona emitindo sinal, correto? Na verdade, ele interrompe o sinal quando a luz volta. É isso. Por isso que a lógica de programação dele é invertida. A gente pensa que ele emitiu a luz infravermelha. Não refletiu não refletiu na superfície, então entrou, sei lá, sobre uma linha preta, a gente imagina que a porta vai ficar em estado zero, né? Que a saída de sinal dele vai apontar zero. Mas a verdade é que ele fica o tempo todo emitindo sinal. Então ele está sempre um, sempre um. Enquanto o LED está refletindo, enquanto o LED não está refletindo, ele está sempre um, sempre um. Ele sempre envia, né? Informação. Mas aí ele entra sobre uma linha preta, o fototransistor ele vê que não recebeu o sinal, certo? Ele interrompe o funcionamento e aí ele aponta 0, ok? Aliás, ao contrário, ele aponta 1 nesse caso. Enfim, a lógica é falar que ele funciona emitindo sinal digital. Então ele manda 1 ou 0 e a gente precisa ler esse estado, ok? Então, quando a gente conecta ele aqui, ele não vai dar para ler, mas tem as informações, né? VCC, GND, D0 e A0. Quando a gente conecta D0, é só falar que é saída digital, não necessariamente a porta 0, ok? Qualquer porta digital. Então, quando a gente conecta na porta digital,
a gente tem que definir essa porta digital onde o sensor está conectado como input, que é entrada de informação, que a gente espera receber a informação através dele, e a gente faz o digital read, que é a leitura digital do estado da porta, para saber quando o sensor está sobre uma linha preta ou sobre uma linha branca, correto? A linha branca não, aliás, superfície branca. Eu dou esse exemplo porque ele é muito utilizado em robôs seguidores de linha, ok? Eu não sei se vocês já ouviram falar da Olimpíada Brasileira de Robótica. O desafio é você colocar um robô que segue uma linha, e essa linha é uma linha preta num MDF branco, ok? E é por isso que eu estou usando esse exemplo, mas não necessariamente funciona só com preto e branco, ele funciona com qualquer superfície. A verdade é que ele analisa a refletividade da superfície, então, se a superfície é reflexiva ou não, é isso que ele avalia, mas o exemplo do preto e branco é bem simples de entender. Vamos lá. Analog write, então a gente pode escrever valores em portas analógicas, né? Com analog write a gente controla portas analógicas. Então, tem que ser definido como saída, né? Tal qual o digital write. Nesta função, a gente pode enviar dados na forma de números discretos de 0 a 255 para a porta analógica do Arduino. Por que 0 a 255? Lembra, a resolução de escrita é menor do que a resolução de leitura. Então, a gente pode escrever 256 estados e ler 1024 estados. Aqui tem 255, mas é porque programador conta do zero, por algum motivo, né? A gente começa contando do zero. Então, de 0 a 255 são 256 possibilidades. A gente pega um sinal de 5 volts e divide ele em 256 partes e envia para a porta analógica. Então, a gente tem uma resolução, né? A gente consegue controlar o quanto de tensão a gente vai fornecer numa porta analógica, utilizando o analog write e essa série de valores aqui. Então, para utilizar analog write, é necessário definir previamente a porta como saída de informação. Acho que isso não tem muito segredo, ok? Próximo, analog read. Então, como eu disse, as portas analógicas também são GPIOs, algumas delas, né? E elas podem receber ou enviar informação. Então, se a gente quiser receber informação, a gente descreve uma porta como entrada lá no pinmode. A gente coloca só lá no setup, tá? Esse pinmode, porque não faz sentido você ficar repetindo isso daqui toda hora. É algo que é um parâmetro inicial, entendeu? Você pode poupar processamento definindo isso daqui uma única vez. Então, void loop, analog read, a zero. Então, leitura analógica numa porta a zero. Eu quero ler o que está sendo recebido, ou a intensidade do sinal que é recebida. Essa parte é importante, porque a gente faz um digital read, a gente está lendo o valor de uma porta digital, e na porta digital a gente só consegue saber se o sinal está indo ou voltando, se ele está sendo... se uma porta está recebendo ou não sinal, né? Mas a gente não sabe quanto de sinal. Existe uma série de valores, uma parte que é ignorada para a diferença entre 0 e 1. Então, tem perto de 5 volts é 1 e próximo a 0 é 0, ok? No caso de uma porta digital, no caso de uma porta analógica, a gente consegue ler valores de 0 a 1023, que dá 1024 possibilidades, porque para ler ele pega a informação de 0 a 5 volts, que pode ser recebida naquela porta, subdivide em 1024 partes, ok? E aí, quando ele subdivide isso em 1024 partes, a gente tem uma resolução boa, né, de leitura, em milivolts. E é isso, tá? A gente consegue perceber a intensidade do sinal que está sendo recebido. Esse sensor aqui, óptico reflexivo, se for conectado numa porta analógica, a gente pode medir a refletividade da superfície, ok? E isso depende de material, por exemplo, a madeira não é muito boa, não é um bom reflexivo, geralmente independente da cor. A gente pode medir a distância também, né? Mas esse sensor aqui ele não é muito bom para grandes distâncias. Então, o ideal é você só utilizar ele para, sei lá, medir a diferença de refletividade entre superfícies.
É isso. Na porta analógica, a gente consegue fazer essa leitura de valores. 0,23, lembrem-se, sempre, tá? E para a utilização do Analog Read, é necessário definir previamente a porta como entrada. Então, eu quero ler um valor que eu vou receber, né? Não faz sentido eu querer ler um valor que eu estou emitindo, porque eu sei exatamente qual que é o valor que eu estou emitindo. Então, vamos lá, e o delay. Esse é clássico, é simples. Como eu disse, né, aqui no loop, por exemplo, as coisas acontecem muito rápido. Tudo que você escreve aqui, se você não colocar nenhum delay, pode ser lido até 16 milhões de vezes em um segundo, porque esse é o clock do processador, ok? Às vezes você não quer, às vezes você quer um tempo entre estados. Por exemplo, um semáforo, né? O semáforo ele tem tempo. Ele sabe quando ele tem que ligar e quando ele tem que desligar. Tem um tempo definido. Inclusive um projetinho que você pode fazer com Arduino, ok? Então, o delay é uma função para controlar o tempo. Quando utilizada, a função interrompe a leitura do código para determinado. O que ele faz? Chega aqui, então está sendo executado, a execução do programa está acontecendo, essa linha é executada, e aí, antes dele passar para essa daqui, que é outra linha de comando, ele chega no delay e fala, tranquilo, espera 1000 milissegundos, um segundo. E aí, ele vai para a próxima linha. E aí, ele lê a próxima linha, e aqui nesse caso, eu coloquei mais um delay de 500 milissegundos, ou meio segundo, né? O que está acontecendo? Vamos pensar que no pino 1 é saída, e eu coloquei um LED na porta 1, ok? Então, eu quero que ele ligue, então eu quero que o pino 1, ou o meu LED, fique ligado por um segundo, depois que o meu LED fique desligado por meio segundo. Então, o tempo tem que ser dado em milissegundos. Importante. É isso, tá bom? Aqui tem meus contatos, novamente. Quem tiver qualquer dúvida, pode vir aqui mandar no meu WhatsApp, tô lá. Tem fóruns para sábado, ok? Então, o de ontem e o de hoje é para sábado, para amanhã, até as 23h59. Amanhã de manhã, eu prometo que eu vou mandar uma mensagem relembrando todos vocês. Vou postar o fórum da aula de hoje lá, tudo bem? Postar material também, então esses slides, a parte da apostila referente a essa aula de hoje e a atividade vão estar no nosso Classroom daqui a pouquinho, tá? São meio-dia aí, meio-dia 1h52, em 8 minutos vai estar lá. E é isso, tá bom? Quem não mandou o oi no chat, manda aí, por favor, para a gente poder fazer o registro de presença. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguma dúvida, gente? Tinha pergunta. Desculpa. Quem teve pergunta. Porque quando eu estou no Canva apresentando a tela, não escuto o som da notificação aqui no chat. Quando for assim, por favor, falem, tá? Abre o microfone, não se preocupem em interromper, falem, apenas falem. Não precisa de timidez, tá? Se as duas forem verdadeiras, não é só usar o E lógico. Sim. Quando você quer que as duas condições, quando você quer que uma condição seja verdadeira se outras duas condições também são verdadeiras, você usa o E. Se a condição é verdadeira quando uma ou outra condição for verdadeira, você usa o ou. Você tem que fazer exercício mental, tá? É aquilo que eu falei. Você para, analisa o que você quer que o seu código faça e pensa na melhor forma possível de explicar. Então, espero que esteja tudo bem, que não tenham... Espero que tenham dúvidas, sim, tá? Eu gosto de responder dúvidas, mas se não tiver dúvida é porque a explicação foi razoável, pelo menos. Próximo encontro, bem lembrado, professora, obrigado. Próximo encontro, terça-feira, dia 3, tá? Vamos ter aula sobre periféricos. A gente vai falar do que a gente pode ligar aqui no Arduino, ok? Algumas opções. Obviamente não vai dar tempo de falar sobre tudo que a gente pode acoplar, porque existem centenas de periféricos, são muitos mesmo. Mas a gente vai falar dos mais populares, dos mais comuns, e vocês vão ver que os projetos são viáveis porque os sensores, atuadores, shields são baratos.
Isso, não percam a aula, a próxima aula vai ser importante para o projeto, inclusive o projeto, eu vou falar sobre ele na próxima aula também, mas é simples de entender, não vamos perder muito tempo explicando sobre como vai funcionar o projeto, ok? Mas acompanhem, a parte importante. E é isso aí, estou até aqui 2 horas, quem tiver dúvida, pode mandar. Boa tarde, Derek. Oi, professora, boa tarde, tudo bem? Todos. Se quiser desligar a gravação aí, pode desligar Ah, já. bem lembrado, bem lembrado. Então, tá gravado. Tirar uma dúvida, você conseguiu subir lá